This call is now being recorded. Se alguém quiser, pode ligar o microfone. Se não tiver, pode desligar o microfone, que é melhor. Assim, como eu já falo demais todo dia, né? Assim, o pessoal que estudou conosco ontem seria bom que se manifestasse. Os corajosos. Ninguém? Ninguém queria partilhar um pouco? Padre Fábio, tá tendo alguma interferência, eu não estou pegando bem aqui. Padre Fábio, eu tentei. É porque eu tenho telefone ligado, tem gente com telefone ligado. Eu fiz uma pesquisa daquelas palavras, né, que o senhor sugeriu, pela internet, e aproveitei também, peguei o dicionário, né, de liturgia com o padre Marco Shoa. Do Monsenhor Sabino, né? O livro do Monsenhor Sabino. E eu tive hoje pela manhã fazendo assim a comparação entre as palavras do dicionário litúrgico, né, algumas delas, que não tem todas, e o que eu tirei da internet. A gente percebe que tem algumas diferenças muito, muito assim, bruscamente, sabe? O senhor teria, por exemplo, uma fonte que pudesse nos oferecer para a gente pesquisar esses termos, né? E que não pegasse essas coisas que tem na internet assim facilmente, porque está uma diferença enorme do que eu peguei, por exemplo. Às vezes é preciso só olhar a linguagem, né, o tempo que foi escrito, mas também se o texto ele diz, ele se iguala dentro daquilo que cada um vai falando. Mas, diante dessa realidade, é bom também ver as fontes, né? É porque quando a gente coloca nesse Google da vida, né, aí aparece uma série Você coloca lá no país Google, vai aparecer várias coisas, né? Aparece várias coisas e... Meus irmãos, eu fiz uma pesquisa e ao pesquisar, a gente percebe que alguns nomes, algumas palavras destas são usadas, algumas pela sociedade civil e, ao mesmo tempo, pela igreja. Então, eu me apeguei no que diz, no que se relaciona à igreja, já que eu estou estudando algo relacionado à igreja, né? Algumas dessas palavras, elas foram usadas pela sociedade e, ao mesmo tempo, pela igreja. Então, a minha pesquisa foi voltada especificamente no que diz respeito à igreja. E também algo que eu achei muito interessante foi a carta a Diogo Neto, lá no capítulo 6º, A Alma do Mundo. É incrível essa leitura, é excepcional. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. Isso é excepcional. Gostei muito, já li toda, né? E me chamou a atenção esse capítulo. Vicente, deu para me entender a diferença do espaço e do tempo onde estão as palavras. Eu procurei, logicamente, o assunto
né, específico que nós estamos pesquisando. Isso aí não tenho dúvida. Eu estou dizendo que o que eu pesquisei dentro dessa linha direcionado liturgicamente, com a comparação que eu fiz com o livro que nós recebemos, é que eu estou achando as diferenças. Sim, você tem razão. Esse dicionário, eu não sei qual é a data dele, mas ele é bem antigo, né? Eu não tenho aqui, mas na verdade eu tenho. São Sabino, mas ele é bem antigo, né? Precisaria ver. Eu 95. vou também dar uma É, pesquisada. Eu não olhei direito. 1995. 25. 1995. É tão antigo assim. Mas A vamos segunda, adiante. Alguém pode ter mais. Padre Fábio, esse dicionário do padre, ele é muito antigo realmente, tem alguns termos, né, que nós vamos encontrar a diferença mesmo. Eu achei interessante, padre, dentro daquela pesquisa, né, vários me chamaram a atenção, porque tinha alguns termos aqui que eu mesmo não conhecia, né, tipo, arquidiácono, né, então, eram termos assim, e tem mais outros aqui, né? O que eu pergunto assim ao senhor, todos esses termos, eles são legítimos, ainda estão ainda dentro dos canos e tudo, é? Tem alguns que já não são nem usados, né? São bem antigos mesmo. Eu coloquei mais para termos um conhecimento, né? Para sabermos exatamente essa caminhada, porque nós estamos estudando história antiga. Então, para a gente poder, em algum momento, em algum texto que, por exemplo, quando vocês forem estudar patrística, que é a próxima, vocês vão se deparar, e talvez em algum texto dos Santos Padres, padres apologéticos, vocês vão se deparar com alguma definição, alguma palavra. E aí vão compreender já a definição, já que nós estamos estudando aqui dentro de um contexto da história antiga. Então, tem muitas coisas que a gente conhece, tem muitas coisas que não conhecemos. Arquidiácono é uma delas, o diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem, e assim por diante. Mas eu também, a nível de conhecimento, para a gente poder conhecer. O principal objetivo é esse. Perfeito. Por exemplo, já que o senhor citou aí no arquidiácono, né? Que era uma espécie assim de um vigário geral, né? Então, não existe hoje a expressão arquidiácono, né? Nós poderíamos substituir pelo vigário geral, por exemplo? Não é uma substituição, não. Isso aí era dentro do nível, pegando o que os Atos dos Apóstolos falam, né? Os diáconos, aqueles que serviam. Quando nós falamos aqui, nós falamos da igreja ainda que não tem esse formato dentro da hierarquia, como nós conseguimos enxergar hoje, né? Quando nós falamos do diácono, e nós sabemos, dentro da natureza do diaconato, que é para o serviço, né? E lá, olhando lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que o diácono ele foi instituído para essa finalidade, para cuidar dos órfãos e das viúvas, daqueles que estavam ali necessitados e que não se tinha muita condição naquele momento que era necessário evangelizar, como nós sabemos. Esse arquidiácono é como se fosse aquele que era, na nossa linguagem, a gente poderia dizer, como se fosse um vigário principal que coordenava, que orientava ali os diáconos para um direcionamento. Como se fosse um coordenador, se a gente pudesse usar essa palavra hoje, que direcionava os diáconos para determinada função. A gente vai ver que isso é muito... o arquidiácono é a partir do século VI, né? Era o chefe dos diáconos, encarregado de funções importantes. Uma delas era administrar os bens, a diocese, formar os jovens clérigos, até isso era uma das partes do arquidiácono. Cuidar da disciplina da igreja, às vezes governar a diocese na ausência dos bispos. Isso no século VI. O arquidiácono chegou a ser um vigário geral do bispo. Isso lá no século XVIII, século VIII e século IX.
tinha essa função também em alguns lugares. Mas é um termo que talvez muitos não conhecessem, não conheciam. É o caso de São Lourenço, né, padre? São Lourenço foi um arquidiácono. É um arco-diácono. A gente, quando vê na história de São Lourenço, por exemplo, a gente escuta essa expressão. Mais alguma coisa? Mais alguém? Perfeito, padre. Obrigado aí. No estudo que nós fizemos ontem, nós demos uma olhada nesses termos, né? E aí, realmente, como ficou o que o Everton disse agora há pouco, né? Como tinha muita diferença em relação aos termos que a gente vê, a gente literalmente, né, viu dentro da nossa ignorância de conhecimento e viu realmente por cima, né? Mas é assim o que foi que nós estudamos, né? A gente viu assim a igreja surgindo, né? E nós colocamos assim duas dimensões, né? Assim, a igreja, a morte de Jesus, a partir, né? Assim, a morte de Jesus em duas dimensões, né? Assim, a morte de Jesus enquanto salvação, enquanto escatologia, e a morte de Jesus enquanto consequência política dos seus atos, né? A partir daí, o que foi que a gente observou, né? Que outra realidade pontual do nascimento da igreja seria a vinda do Espírito Santo, né? E com a vinda do Espírito Santo, os apóstolos dispersaram pelo mundo, dadas as perseguições que até nós vimos na aula anterior, né? E o que a gente viu a partir daí, né? Que quanto mais os apóstolos eram perseguidos, mais eles davam testemunho da verdade, né? Eles fundaram as comunidades, das comunidades ele tinha os seus respectivos discípulos, né? E esses discípulos constituíram outros discípulos. A partir daí, nós vamos encontrar os padres apostólicos, né? Os padres da igreja. Então, assim, no nosso estudo de ontem, apareceu muito nesse sentido. Daí, nós vimos um pouco, né? São Clemente, vimos o Pápias, né? Vimos Santo Inácio, e a gente centrou ainda que, por exemplo, lá em Antioquia, né, como os Atos do Apóstolo revelam, né, pela primeira vez os seguidores do Nazareno são chamados de cristãos, né? E com Santo Inácio também em Antioquia, pela primeira vez eles são chamados de católicos. Eu estou fazendo aqui um resumo para não falar demais, que é para não fazer confusão também, nem se parar, assim, eu vou parar por aqui, porque os meninos estudaram com a gente, então fica para dividir a palavra com outros também. Eu não participei do estudo, mas lendo e estudando o documentário que o padre mandou que nós fizéssemos, realmente essa a temática, é exatamente isso. Eu visualizei isso que você explicou dentro do que ele pediu para que nós pesquisássemos. Exatamente isso. Nós conseguimos perceber que essa expansão vai acontecendo, nós vamos começando a compreender que a partir dos padres apologéticos, essa dimensão do nome cristãos, né, e de seguidores do Nazareno vai se tornando mais frequente, as pessoas vão começando a conhecer quem são esses que saíram de um local, de uma periferia, e foram invadindo a realidade do mundo e foram espalhando essa boa nova, até chegarmos à situação da perseguição, das torturas, do perseguir, porque a boa nova se espalhava e se estendia a diversos lugares. E foi exatamente da onde nós terminamos a aula da semana passada. Dentro desses aspectos das perseguições, né, fatores que poderiam favorecer a difusão do cristianismo, nós temos aí alguns aspectos como a decadência da filosofia, da moral, né, do mundo grego-romano, a desvalorização dos pobres e marginalizados, né? O cristianismo fazia uma proposta de valorização a qualquer pessoa, e isso se tornava um fator bem positivo para a realidade desse crescimento. O cristianismo também contava com um poder verdadeiro, de muita atração sobre a verdade. As pessoas conseguiam enxergar naqueles que pregavam
uma verdade, que não conseguiam enxergar em outros caminhos. E além também de traduzir a vida em testemunho. Foi o principal fator que nós comentamos até mesmo com a fala de Tertuliano, que diz que como eles se amam, veja como eles estão prontos a morrer um pelos outros, veja como eles são capazes de se amarem, e como o sangue dos mártires, né, davam lugar ao nascimento de outros cristãos. Ele dizia, Tertuliano, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Os cristãos tinham esse zelo missionário, e diante das coisas, dos fatores negativos, o cristianismo exigia daqueles que faziam uma adesão total à pessoa de Jesus uma vida completamente de renúncia, de total renúncia, de um verdadeiro aproximar-se daquilo que Deus falava, daquilo que o próprio Jesus propunha com a sua palavra, com o seu evangelho. Nós terminamos exatamente com isso, que fala dessa perseguição que atacou e que, no lugar de diminuir o número dos cristãos, o que acontecia? Aumentava. Que novidade é essa? Quem é esse que faz modificar a vida das pessoas ao ponto de serem torturadas, e no lugar de se afastarem dessa proposta, que essa era a intenção dos imperadores, era torturar, para servir de exemplo para outros, fazer um crescimento maior, tornar-se muito mais forte a realidade da igreja. Nós terminamos a aula de sábado passado com essa reflexão, né? Ok até agora? Me disseram que o áudio está ruim. É verdade ou está bom? É só lá na Manaiara, aqui tá normal. Seu áudio tá bom, seu áudio. Opa, tá legal. Seu áudio. Ok. Aqui também tá bom. Resultado também no 8Z tá normal. Agora, Foi dito também que a gente ia discutir hoje também sobre os doutores da igreja. Sim, pode falar. Foi uma lista de coisas, né? A gente está fazendo aqui alguns aspectos. Eu achei muito... Exatamente. Eu achei muito bonito, porque se a gente for olhar para a igreja, ela tem mais de 20 mil santos. Escolheu só 34 doutores. E dentro desses 34, 32 homens e 4 mulheres. Na parte das mulheres foi que eu achei mais interessante ainda, porque a maioria delas não foram à escola. Ainda tem Santa Catarina, que era analfabeta. Santa Teresinha do Menino Jesus só escreveu um livro, mas tal grande é esse único livro que a tornou doutora da igreja. E quando ela foi beatificada, teve um cardeal que disse que ela tinha tirado... Como foi a palavra que ele usou, que eu não estou me lembrando aqui? Que ela tinha tirado o excesso de coisas que eles tinham colocado para a pessoa ir para o céu. Que ela tinha feito um grande trabalho, que aí foi de lá onde começou a infância espiritual. Ela abriu esse leque, né? Mas achei muito interessante a forma que eles se tornaram doutor, cada um com a sua particularidade, né? Mas as mulheres me chamou bem a atenção, a forma que elas se tornaram doutoras. Padre, só complementando aqui o que o Evanilson falou, é interessante a gente olhar as raízes do cristianismo, né? Nos fortalece. Eu tenho um livro aqui, As Cartas de Santa Catarina de Sena, que ela enviava para várias pessoas do clérigo e para leigos. É muito, muito rico as cartas dela. Parece que até que escreve até para a gente hoje. Muito, muito bom mesmo. Como também tem a Santa Teresa de Ávila, que também tem um livro sobre ela. São duas pessoas que eu gosto muito do estilo deles. Ela é muito zelosa pela igreja, crítica também, mas uma crítica que é assim, ela é muito zelosa pela igreja. Ela não se limitava a falar o que era verdade, para quem quer que fosse, né?
Exatamente. As Cartas de Santa Catarina é um bom livro de leitura, além de ser espiritual, também dentro do contexto de evangelização, são bem apostólicas, né? Apesar dela não ser apostólica, mas dentro do termo, mas é bem apostólica na linguagem, na maneira que Santa Catarina vai direcionando as cartas, principalmente a muitos sacerdotes, né? Fazendo esse direcionamento. Vale a pena a leitura aí, para quem desejar, uma dica boa. Vamos lá, a gente pode comentar um pouco mais. Hoje nós vamos ver essa realidade dessa igreja perseguida, mas que também pode surgir uma grande pergunta para os apóstolos, para os discípulos de Jesus. Será que essa perseguição nunca vai acabar? Será que não vai chegar ninguém que consiga direcionar a igreja, reconhecer a igreja como esposa de Cristo, como lugar da salvação, como lugar que vai florescer o evangelho? Será que não vai chegar ninguém que diga que realmente a igreja é essa anunciadora da verdade? Talvez esses questionamentos estivesse na vida dos apóstolos e dos seguidores de Jesus naquela época, em meio a tantas perseguições. Até porque, apesar do cristianismo ter chegado a um patamar bem grande dentro do Império Romano, nós conseguimos constatar, também pela história própria, a história da nossa sociedade, do mundo, e principalmente da história de Roma, que não chegava a uma total número completo de habitantes daquela região. O cristianismo ainda, apesar de ser um segmento que crescia, ainda não chegava em todos os lugares. E isso, o paganismo também tinha sua parcela de contribuição bem forte dentro do Império Romano. Só que surge um camarada chamado Constantino. E aí, no século IV, nós temos a figura daquele que, de 306 a 337, começa a surgir dentro da igreja. Qual é o papel deste homem, né? Qual é o papel desse imperador que, diante da realidade de ver as perseguições aos cristãos, de ver tudo aquilo que já estava acontecendo, tem essa possibilidade de fazer um rumo diferente, ou não? E nós constatamos dentro da história que Constantino vai fazer um direcionamento um pouco diferente daqueles que foram seus antecessores. Filho de Constâncio, imperador romano responsável pelo Oriente da Europa. A religião de Constantino não era a religião cristã, lógico, ele cultuava o deus Sol, né? Principalmente dentro da realidade, ele se apegava aos deuses conforme a realidade, principalmente de guerra, segundo alguns historiadores afirmavam isso, que Constantino, apesar de ser um homem sábio e virtuoso, né, um homem até mesmo considerado pelos pagãos como um pagão virtuoso, assim mesmo ele não se considerava um verdadeiro pagão, ele não se dizia completamente. Ele se direcionava a um Deus conforme a realidade, principalmente de luta. Tem um livro histórico, principalmente esse que eu citei, do Henrique Cristiano José Matos, ele fala exatamente isso, que Constantino ele chegava dentro de uma realidade de guerra e, de acordo com os deuses que iam atuando de uma forma mais forte, ele ia se apegando. E provavelmente, inclusive ele cita isso no livro, que alguns historiadores afirmam de que provavelmente foi isso que fez que Constantino se aproximasse do Deus, né, dos cristãos, que é Jesus Cristo. Por ver o seu poder, por ver a coragem dos cristãos, por ver a coragem por meio das perseguições, faz com que ele, então, se lembre de que era necessário recorrer a um Deus que para ele ainda era desconhecido, mas que era um Deus que atuava muito fortemente. Outros afirmam, já aquela história que nós já conhecemos, dentro da história de Constantino, que ele, antes de entrar numa guerra, no dia 27 de outubro de 312, Constantino e seu exército
viram sobre o sol, numa tarde, o sinal de uma cruz luminosa acompanhada pelos dizeres: com este sinal vencerás. Temos essa mais históricas. As outras são suposições, são realidades que se falam a partir dessa aproximação de alguém que era desconhecido historicamente da religião e se vai se aproximando ao longo do tempo. Também nós sabemos que dentro dessa visão, Constantino, na noite seguinte, Cristo teria aparecido a Constantino e ordenado que fizesse um estandarte com o monograma de Cristo atravessado por um P, que nós conhecemos quando nós vamos estudar a história, nós vamos percebendo que Constantino vai construir esse estandarte para reafirmar a sua adesão a esse Deus que fez vencer as batalhas mais importantes, né? Esse resplandecente estandarte, ele era carregado sempre à frente dos exércitos imperiais e guardados, não sei se vocês sabiam, mas também aqui nesse livro, em algumas outras pesquisas, eu vi que era guardado por mais ou menos 50 homens escolhidos. Era guardado por homens fiéis a Constantino, que supostamente poderiam ser homens de sua total confiança. Não era guardado em qualquer lugar. Não é como nós fazemos com os estandartes das nossas igrejas. A gente pega, terminou a procissão, a gente joga no canto da parede. Era um lugar guardado por 50 homens, mais ou menos, que ele escolhia para ter total comprometimento daquele selo, que para ele, um selo sagrado que representava, que abria as caminhadas, os exércitos imperiais e que reafirmava que ele era um homem cristão. Mas nisso não quer dizer que ele era um homem completamente cristão, que estava a favor. As perseguições em alguns lugares ainda continuavam. Ele não declarava o Império Romano como um império totalmente cristão, se considerava em alguns momentos como bispo dos bispos, e nós conseguimos ver que a partir desse momento o cristianismo não é mais uma religião perseguida, porque com o apoio do imperador, com o apoio de Constantino, claro que as coisas vão começar a melhorar dentro dessa realidade da perseguição. Uma pergunta. Não. Constantino estaria usando a religião a favor dos interesses dele? Vamos chegar lá. Vamos fazer essa pergunta juntos. Tá bom? Vamos chegar lá. Com essa realidade... Assim ele participava, padre, na questão da inclusão da igreja cristã, mas não na questão dos dogmas. Vamos chegar lá. Espera aí, vocês estão mais apressados. Vamos caminhar. Aqui a gente está fazendo só um apanhado um pouco da realidade de Constantino, né? De quem era, por que começou, o que era isso, o que era aquilo. Dentro dessa perspectiva, ele tira essa realidade de que o culto cristão era um culto ilegal. Agora se tornava algo legalizado. Alguns historiadores afirmam que os bens da igreja foram retornados de novo para os cristãos, que aquilo que tinha sido pegue por outros imperadores são dados de volta àquela comunidade e eles deixam de ser um culto ilegal, passam a ser um culto legalizado dentro do império. O poder, né, dos decretos que eram dados aos cristãos é um poder que não era um poder de uma religião oficial, mas dentro de uma realidade que eles poderiam fazer aquilo que era necessário naquele momento. E por isso poderiam até mesmo professar publicamente a sua fé. Isso se deu com o chamado Edito de Milão, nós conhecemos. Em 313, Constantino publica um Edito de Milão. O Edito de Milão foi a junção de dois imperadores diante dessa realidade,
que consentiram impelir, então, um decreto de total adesão àquilo que os cristãos falavam, mas não era algo oficial. Esse edito de Milão ele foi promulgado dia 13 de junho de 303. 313. 313. Sim. Foi exatamente com o objetivo de fazer essa completa ligação dentro de uma realidade que acontecia, que era a total perseguição aos cristãos. Foi emitida em Milão. Com esse decreto, com esse documento, ele determinava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos. Exatamente. Vamos fazer disso? Quando for falando, a gente aperta a mãozinha para a gente poder não interromper aqui tantas vezes, tá certo? A gente vai podendo conversar para a gente não perder aqui o raciocínio. Com esse edito de Milão, muitas coisas foi aos poucos mudando dentro dessa realidade. Mas é necessário também compreender que, apesar das perseguições, de uma certa forma, não serem mais oficiais por parte do imperador, alguns outros aspectos aconteciam. Até porque o Edito de Milão, apesar de ser algo que pudesse ajudar os cristãos a terem essa vivência mais pública da sua fé, não era um decreto oficial que pudesse acabar literalmente com as perseguições. Isso nós vamos ver que mais à frente, depois de Constantino, é que vai acontecer. Mas era uma realidade nova, principalmente para uma instituição que estava sendo atacada desde o início, que viu o seu mestre e senhor morrer na cruz e que de lá para cá não teve muitas possibilidades de ascensão, mas sempre de muitas dificuldades, de muitas perseguições. Isso, de uma certa forma, causava naqueles que estavam naquela época um pouco de ânimo para continuar. Mas esse acordo ele não vai durar muito tempo. E por isso que nós conseguimos constatar que para alguns, o bom relacionamento com o imperador, da igreja com o imperador, era uma ação divina. Deus tinha proporcionado isso para que acontecesse. Por isso, o bom relacionamento da parte dos cristãos. Não, Deus viu que nós sofremos muito, fomos perseguidos e agora, aquela aquele questionamento que eu fiz logo no início, quando falávamos de Constantino. Será que não vai acontecer um tempo em que o imperador vai estar mais aberto à nossa religião, vai estar mais aberto àquilo que nós estamos falando, vai acreditar mais fortemente naquilo que realmente estamos dizendo? Então, para alguns, era uma ação divina. Era algo que Deus tinha proporcionado. Mas, eu não sei quem foi, acho que foi o Denis que fez essa pergunta, será que Constantino se converteu ou era uma estratégia política? Será que era um aspecto de conversão, de um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré, ou era apenas uma estratégia política? O que vocês acham? Agora sim, pode alguém. Eu acho que poderia ser mais por conivência, né? Diante do fato de que o movimento cristão estaria crescendo, e ele, de certa forma, estaria nem lá e nem cá, mas estaria sendo, de certa forma, visto com outros olhos. Embora não tivesse convertido plenamente, mas também não era tido como tirano. Mais alguém? Eu vejo assim, padre, pelo fato dele levar a cruz diante do exército e ganhando batalhas, eu acredito que ele estava usando isso a benefício dele. Que foi a estratégia, né? Pois não. Conivência, né? Eu acredito que o Constantino aí, ele não se pode
anular, né, uma experiência assim de Deus na vida dele, né, porque se ele usa esse sinal, né, e guarda, né, com tamanha proteção, né, então há uma ação de Deus na vida dele. Mas diz a história que, se não me falha a memória, né, que a mãe dele, ela era cristã, às escondidas, né? Na verdade, a mãe dele tinha sumido, né? E depois de muito tempo é que ele vai descobrir, né, que a mãe dele, por conta da perseguição, eu creio que de Diocleciano, a mãe dele, ela digamos que ficou sumida, ficou guardada, né? E depois ele descobre que a sua mãe, ela estava viva e que ela era cristã. Então, eu acredito que há uma ação, né, dentro desse contexto de uma certa ação de Deus, de Jesus na vida dele, a partir também da família, especialmente da mãe, né, porque o pai não era cristão. Agora, há também, a gente tem que ver que o Constantino, ele era imperador de um povo que não era cristão, né, assim, historicamente. Então, se ele instituísse imediatamente o cristianismo como religião romana, né, o outro lado de Roma, a parte que não aceitava, iria contra ele. Então, acho que ele foi estratégico aí, né? Ele institui aí o Edito de Milão, não desunindo, não separando o povo, mas, ao mesmo tempo, já que ele provou dessa ação de Deus, ele não deixa mais que aquele o povo ao qual ele acredita ser o povo, né, deste Deus escolhido, deste Deus que ali o salvou, né? Então ele une, digamos assim, a fome com a vontade de comer, né? Deixa o Império unido, mas não tira, né, do cristianismo a possibilidade de agora ser uma religião livre, né? Dando aí pelo Edito de Milão o livre culto, a livre religião. Eu acredito dessa forma. Eu também acredito. Exatamente isso. É interessante observar isso. Dá de perceber também que dá de usar aquela frase: o time que ganha não se mexe. Ele começou a ganhar as batalhas. Então, vamos continuar com essa estratégia. Eu também acredito, né? Dois aspectos. Eu concordo exatamente quando se fala dessa experiência que Constantino teve com o próprio Jesus, mas ele era imperador, como o Júnior, professor de história, afirmou isso. Ele conhecia muito bem o seu povo e sabia que boa parte do cristianismo não era a religião que dominava todo o império. Ele sabia que, se ele mexesse, poderia causar outros aspectos, até mesmo de estratégia política, como falou o Zé Maria. Então, é importante a gente entender que esse caminho ele é feito de duas mãos. Já o Edivan pode falar, tá? Em duas mãos, em duas vias. Dentro dessa realidade que alguns afirmavam de que ele tinha se convertido porque sua mãe era uma cristã fervorosa, mas alguns também tinham dúvidas, porque o seu batismo como cristão só aconteceu no final de sua vida. Isso causava um pouco de questionamento. Por que ele assume essa condição cristã, afirma, se titula bispo dos bispos, mas também não é batizado? E alguns afirmavam exatamente porque, olhando para a estrutura romana e vendo que Roma não estava no centro do poder, ele tinha que criar uma nova estratégia, que aí surge a nova capital, que é Constantinopla, que vai fazer essa realidade se transformar um pouco descentralizada daquilo que muitos pensavam. Será que ele está usando da influência cristã, ou será que ele realmente se converteu? Edivan, pode falar. Na verdade, o que eu ia dizer, a parte que eu ia dizer, o senhor realmente colocou aí. É assim, o que é que eu consigo entender, né? Aí, assim, o Júnior fala enquanto professor de história, eu vou falar na qualidade de filósofo, sabe? É assim, tanto os cristãos, né, como Constantino e sua trupe, né, se aproveitaram do momento para cada um sair ganhando, tá? O que é que nós vamos perceber? Que nessa época aí,
Constantino, ele com mais 3 governava o império, devido à sua vastidão, né? Constantino, ele derrota Maxêncio, né? Segundo fontes que nós conhecemos, né? Através do sinal de Cristo, né? Aquele famoso Quirô, né? Que eles colocam lá no estandarte, né? E realmente aquela história, como ele estava dizendo, né? A gente não está ganhando, não se mexe. Porém, o que a gente vai ver aí, né? O Constantino, ele era supersticioso. Então, assim, de repente, né? Eles fizeram uma promessa. Se realmente ganhasse com aquele símbolo, né? Aquele símbolo faria parte, né? Dos escudos e da túnica dos seus guerreiros, né? Então, aquela história, ele realmente fez, em um primeiro momento, por forma supersticiosa, né? E no segundo momento é aquela história. Tinha lá o líder dos cristãos junto com ele, né? E disse: olha, você prometeu que se realmente viesse, você erigia a catedral para nós, né? Erigia o templo, né? E ele teve um guia, né? Um guia espiritual, se a gente pode usar esse termo, que na verdade para ele muito mais era guru, né? Infernizando o juízo dele, se aproveitando da guia supersticiosa dele. Tanto é que ele não se converte, né? E realmente ele vai se converter no último momento. E ele se aproveita daquela ideia que nós ainda hoje usamos na nossa igreja. No momento que você é batizado, todos os seus pecados são perdoados, ou seja, ele usou como estratégia receber o batismo no final da vida, né? Para ser, segundo a nossa crença, ter a ficha dele limpa em tudo que ele fizer até aquele momento. Então, assim, o que é que eu vejo, resumindo, né? Que ele se aproveitou de um momento, né? O Júnior pega e diz assim, né? Rapaz, porque quando você tem uma experiência com Deus, a sua vida muda, tá? Mas a questão mas até onde essa experiência de Constantino foi realmente uma experiência espiritual, né? Assim, até que momento, assim, em qual momento, né, Constantino realmente sentiu essa presença de Deus? Será que também para ele aquilo não era apenas uma superstição? Porque, como a gente estava vendo, né, a mãe dele, ela estava convertida, só que às escondidas, né? Mas ele, em momento algum, ele assumiu a fé cristã. O que foi que ele fez, na minha visão? Ele simplesmente disse: não, a partir de agora, né, eles não precisam mais se reunir às escondidas. Tanto é que, com a tomada de decisão do próprio Constantino, muita gente na sede do império virou-lhe as costas. Exatamente. São aspectos que a gente vai conseguindo fazer a partir dessa realidade já de um conhecimento que nós já temos a partir da história, né? Quando nós olhamos as duas faces da moeda, né? Tanto o porquê Constantino poderia ter uma estratégia política e por que ele também não poderia ter um encontro verdadeiro com Jesus, a partir dos exemplos que estavam ali perto dele, né? A partir dessa igreja que tinha vivido a perseguição, ele tinha visto isso, ele tinha visto muitos cristãos morrerem e a partir daí surgirem muito mais discípulos de Jesus, também poderia acontecer essa realidade. Eu peço que, dentro dessa contribuição daquilo que a gente está falando, se alguém quiser falar, seria bom pelo áudio, porque a gente não consegue ver aqui pelas mensagens, né? Se alguém quiser falar, comentar, pode levantar a mãozinha ou ligar o áudio e comentar, porque é melhor, porque a gente consegue enxergar. Pelo menos eu ouvi, porque estou com o celular e não consigo enxergar. O Jonas aí levantou. Bem, eu vou aqui numa outra perspectiva, Padre Fábio. Constantino não foi o único, né? Nós vemos no decorrer da história que vários reis, imperadores, eles usavam aí estandartes, né? Com imagens, digamos assim, com emblemas cristãos na frente, né? Lá no campo de batalha. Aí quando eu vejo essas coisas, eu sempre vou nessa perspectiva. Jesus veio e pregava o amor, o perdão. Não é um pouco controverso usarem esses símbolos cristãos para irem para uma guerra? Porque uma guerra você vai para morrer ou para matar. A ideia é para matar, né? Conquistar os reinos, conquistar os territórios. Então não é assim contraditório
usar símbolos cristãos para ir para uma guerra? Era o aspecto da proteção, não é? Porque, por isso que depois, a gente vai ver no decorrer da história, principalmente nas cruzadas, em outros momentos, muitos bispos iam com os reis, com o exército, né? Fazia todo esse percurso de proteção divina. O estandarte era o símbolo disso. A presença do sacerdote, do bispo, dentro da comitiva do império também era essa certeza. Então, é um aspecto mesmo da proteção. Completamente contraditório, como você mesmo falou, dentro dessa realidade. Como é que se pregava o amor e agora a gente vai na guerra e vai fazer isso e aquilo. O Júnior, o professor Júnior também pode complementar se quiser, ele vai ter mais detalhes históricos para talvez falar se quiser, mas teve alguém que levantou também a mão aí que eu não vi. Essa parte aí, a qual eles levavam essa parte de alguma coisa dos cristãos à frente, isso vem do Antigo Testamento. Lá em Moisés, na época de Josué, eles levavam a Arca da Aliança para as batalhas. Esse pensamento vem de lá. Amém. Quando o Edivan ele coloca essa experiência filosófica, do estudo filosófico, eu não discordo e também não concordo totalmente, né? Da mesma forma que a visão dele, né? Porque assim, são pontos que, na verdade, nós não vamos ter, né? Pelo menos naquilo que eu tenho conhecimento, a gente não vamos ter propriedade, né? A certeza de que realmente foi, né? A gente fica muito na suposição, alguma coisa deixada por alguém aqui e acolá, né? Mas eu acredito que o Constantino, ele eu não descarta um processo de conversão nele, né? Também não descarta um processo de sabedoria da parte dele, né? Para aproveitar-se daquela situação, vendo que, né, havia um crescimento do cristianismo, uma possibilidade dele estar mais no poder, porque o Constantino aí, ele já tinha na tetrarquia colocada pelo Diocleciano, que eram de 2 Césares e de 2 Augustos, né? Nós só tínhamos agora mais um, né? Mais um que era o Licínio, né? Os outros 2 já tinham caído. E aí, Licínio vai cair, Constantino vai gerar esse processo total, né, de unificação de Roma. Mas, quando a gente fala sobre essa suposta conversão, de se converteu, se não se converteu, fica muito na nuvem, vamos dizer assim, né? Porque o fato é, se não se converteu, para o cristianismo foi muito bom, né? Se foi bom para ele, para o cristianismo também foi muito bom, né? Então é o ponto aí que eu me atenho, né? Para essa continuidade, esse crescimento e essa futura oficialização do cristianismo com o Edito de Tessalônica, para que Roma e para que o mundo pudesse conhecer de forma maior, mais ampla. Muito bem. Vamos adiante. Com isso, teve alguns aspectos, impactos principalmente, quando se fala essa realidade do imperador agora dentro da vida da igreja, nós conseguimos perceber que uma das principais mudanças, impactos dentro da vida dos cristãos é exatamente a mudança nos cultos. Não acontece mais nas casas escondidas, nas catatumbas, nos lugares mais escondidos de Roma. Agora tem os grandes templos que são construídos exatamente para o caminho da total espiritualidade cristã. Agora não tem mais esse lugar escondido para se professar a fé cristã, né? Começa a criação de lugares mais bonitos, de uma arquitetura mais rica, de algo que possa fortalecer a aproximação não só daqueles que estavam mais escondidas, mas também daqueles que agora, como o imperador, a elite poderia também estar um pouco mais próxima.
começam, então, a participar os grandes do império. Começam a enxergar isso também dentro dessa experiência com Jesus, que vai se aproximando daqueles que estão lá. A relação igreja e imperador vão se tornando mais estreita, as realidades vão se tornando bem mais confiável, mais forte, até o ponto de alguns afirmarem que há uma teologia imperial, algo que agora é formulado, é dito, não só pelos seguidores de Jesus, mas também pelo imperador. Isso causou um desconforto, não tinha como não acontecer. Alguns viam isso como algo bastante negativo para o crescimento da igreja. A igreja, que era perseguida, agora faz parte de um império, dentro de uma realidade imperial, que durante muito tempo foi perseguida. Então, tem alguns, principalmente os monges, que bem antes, né, que fazem esse caminho do deserto, que vão ao encontro do espiritual, e aqui ainda dentro não da fundação total do monarquismo, mas dessa realidade de que a busca pelas raízes do evangelho era algo que deveria acontecer, a esse grupo que vai começando a fazer um isolamento mais para o deserto. Vai saindo dessa centralidade do império e vai seguindo um caminho um pouco mais distante da realidade do império para buscar viver, segundo aquilo que se afirmava, uma pureza total do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é bastante interessante, porque nós conseguimos enxergar que dentro dessa realidade tinha alguns que não conseguiam compreender e achavam que a igreja se corrompia cada vez mais com essa aproximação com o imperador. Só que essa total busca pela pureza criava também, dentro dessa realidade, um grande perigo. O orgulho de se reafirmar como os verdadeiros cristãos. E aqueles que estavam ali, que tinham sofrido, que estavam lutando, que tinham feito várias coisas, que estavam ali buscando a viver essa experiência agora mais próxima do Império, não fossem os cristãos verdadeiros. Nós temos um aspecto importante, que é a realidade do surgimento dos donatistas. Nós vamos apenas simplificar essa realidade, vocês vão ter a oportunidade de ver isso no trabalho que nós vamos fazer, e também tanto as heresias mais à frente na cristologia, acredito que vocês vão ver também essa realidade e vão poder estudar mais a fundo. Mas os donatistas, Donatus Magnus, ele faz essa total ruptura com essa realidade da igreja. E ao afirmar que a igreja tinha se corrompido, não vivia mais um cristianismo puro, não vivia mais uma busca realmente sobre os planos do evangelho. Duas grandes controvérsias, porque os donatistas tiveram o seu início dentro do reinado, dessa realidade de Constantino, surgiu no Ocidente a partir de uma disputa de nomeação à dignidade episcopal em Catargo, e o arianismo, nós vamos ver que tem uma origem oriental que envolvia os próprios fundamentos do cristianismo. Então, se temos a realidade dos donatistas lá no norte da África, nós temos depois uma realidade com os arianos, que afirmam, que fazem uma afirmação mais de natureza doutrinária, diferente dos donatistas que faziam mais dentro de uma realidade prática. Então, se os arianos afirmavam que Jesus não era completamente Deus, que essa natureza tinha algumas diferenças, e vocês vão conseguir analisar, a gente vai conseguir ver isso por meio do trabalho que nós vamos fazer, e também na própria cristologia, que nós vamos ter essa grande dificuldade de compreender como é que realmente eles se relacionavam dentro dessa perspectiva. E agora? Nós temos um problema não só mais prático, mas também agora doutrinário. Porque há alguns que afirmam que Jesus não era completamente Deus. Ele não era totalmente o Filho de Deus. Dentro dessa realidade,
nós vamos ter algo muito importante dentro da história do cristianismo. E quando o professor Júnior fala disso, ele fala dessa importância que foi muito bom para o cristianismo, um dos aspectos que a gente consegue enxergar é essa realidade. Porque Constantino convoca em 325, né, o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, para tentar, é um grande momento com a história do cristianismo, que vai buscar fazer esse direcionamento dentro da realidade cristã, dos católicos e dos arianos, dentro exatamente dessa perspectiva. Principalmente quando nós falamos do credo, né? O poder de Jesus e a sua natureza são reafirmados dentro do credo niceno, que nós rezamos dentro das solenidades. Constantino, ele, claro, alguns historiadores afirmam que Constantino ele tende um pouco mais para os arianos. O Império tinha esse relacionamento bom com os católicos, com os cristãos, mas os arianos também eram importantes. Então, entra mais uma vez uma estratégia política de Constantino, né? Essa controvérsia ela acontece durante muito tempo. Vocês vão ver dentro da história das heresias que, durante muito tempo, as heresias se tornaram uma perseguição também dentro da realidade da vivência cristã. Só que essa vivência total de Constantino com a igreja vai proporcionar à igreja uma realidade também nova, de agora não ser mais perseguida, mas de combater fielmente as heresias que estavam surgindo naquela época. Ok? Até aqui tranquilo, gente? Alguma coisa mais que vocês queriam partilhar até aqui? Para a gente passar aqui para outro aspecto. Vamos lá. Morte de Constantino. Nós conseguimos ver que com a morte de Constantino, ele é batizado, como já foi falado. Surge, então, depois de Constantino, alguns que vão dar continuidade a essa relação com a igreja, mas também, em alguns momentos, um pouco até mesmo de perseguição em alguns momentos, porque apesar de muitos compreenderem essa total vivência da realidade cristã agora, dentro do Império, e tentar respeitar, porque o imperador afirmava isso, tinha alguns que também não concordavam. E isso causava, em alguns momentos, um pouco de desconforto, até mesmo criando algumas situações que pudesse atrapalhar essa caminhada do cristianismo. Com a morte de Constantino, nós temos aí a vinda de Juliano o Apóstata, como era chamado. Ele é um dos descendentes de Constantino, e então recorre à força, principalmente dos arianos, para combater em alguns momentos o cristianismo. Em 361, quando subiu ao trono, Juliano faz essa vivência total de um dos aspectos principais é trazer a religião helenista antiga. Por isso que vem o codinome aí de o apóstata, porque praticava de uma maneira fervorosa o culto do sol, com os sacrifícios respectivos e a magia também. Então, a gente vai percebendo que, apesar de Constantino já ter espalhado essa visão positiva do cristianismo, há também essas realidades de total dificuldade por aqueles que vão vir logo depois. A relação entre o Estado e a Igreja ela é sempre um pouco conflituosa em alguns momentos. Juliano, então, tentou criar uma igreja de Estado neoplatônica, e no intuito de prejudicar a igreja, favoreceu as heresias e os cismas, principalmente entre os cristãos.
Juliano não quis desencadear uma perseguição sangrenta ao cristianismo, como tinha feito então seus antecessores. Ele quis mais investir nas heresias e na criação de uma igreja contrária à igreja que estava atuante naquele momento. Juliano morreu durante uma expedição contra os persas, tendo 32 anos de idade, reconheceu o fracasso de sua tentativa no leito da morte, onde teria exclamado: vencestes Galileu. Ele afirmava exatamente com o vencimento da igreja, que não se dobrou aos seus caprichos naquele momento. Santo Atanásio comparou a uma pequena nuvem que se dissolveu rapidamente. Achei interessante essa expressão de Santo Atanásio, porque afirmava exatamente isso, de que o inimigo da igreja se desenvolveu rapidamente, morreu jovem diante de uma expedição contra os persas e rapidamente foi dissolvido. Vem aí alguém que também vai ser importante, como Constantino, dentro da realidade da história da igreja, que é Teodósio. Em 379, ele surge com esse objetivo de ajudar também nesse crescimento do império, mas no crescimento também ajudará muito no crescimento da igreja. Ele assinou um decreto que tornou oficial a fé católica. Esse edito de Tessalônica, como já foi citado aí por algum de vocês, declara o cristianismo religião oficial do império. Mais uma vez, alguns questionamentos acerca disso surgem dentro do império. É impossível que isso não acontecesse, né? O imperador Teodósio oficializa o cristianismo, a religião oficial do império, com o edito de Tessalônica, agora é a religião cristã. Agora é usado o dinheiro, a influência e a espada do império para se fazer teologia. Interessante quando os historiadores afirmam isso, porque tanto o dinheiro, como a influência do império, como a espada é usada para se fazer teologia. Demorou muito, algum tempo, para que todos assumissem essa identidade e reafirmasse que a religião oficial do império era cristã. Você imagine aí a dificuldade, em alguns momentos, daqueles que eram pagãos agora terem que se batizarem. E dizer, para ser alguém dentro do império, vai ser alguém que também vai se tornar cristão. Eu vi um vídeo essa semana que falava sobre isso e dizia que era como se fosse, até alguns afirmavam, que era a imagem do Apocalipse, né? Porque eram pessoas vestidas de branco, na multidão, como a Jerusalém Celeste, e muitos ali eram batizados, e era uma multidão que se batizava ao longo do tempo, porque começaram a compreender o quê? Se eu oficializo a minha fé naquilo que o Império realmente afirma que é, então eu tenho muito mais condições de viver muito mais tranquilamente. Então isso causava, dentro da condição histórica, esse aglomeração, né, a palavra tão usada hoje no nosso dia a dia, essa aglomeração de pessoas que queriam se batizar. Teodósio não fez isso porque é um católico fervoroso, né, mas porque o Império Romano estava bem fragmentado. Já tinham os imperadores orientais, os ocidentais, as invasões bárbaras estavam enfraquecendo o império, então muitos aspectos estavam acontecendo para que ele pudesse tomar um posicionamento a respeito disso. Com essa realidade, nós também podemos analisar esse edito de Tessalônica e reafirmar de que foi mais uma vez uma estratégia também política, apesar dessa condição de um encontro com os cristãos que agora davam testemunho também da sua fé. Alguém gostaria de dizer alguma coisa a respeito disso? Enquanto eu bebo água. Estão aí?
ou não? Estamos. Sim, estamos aqui ainda. Então, toca lá. Estamos ouvindo e gostando. Todo mundo prestando atenção aqui, atento. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria comentar, padre, assim, a gente percebe na história do Teodósio já um pouco, um pouco diferente de Constantino, não sei, né? Talvez sim, talvez não. Ele mesmo tendo oficializado o cristianismo, né? Ele tomava certas atitudes assim um tanto quanto contraditórias, né? Ao cristianismo, né? Porque ele era um tanto quanto violento naqueles que se opunham à sua autoridade, naqueles que se opunham ao seu querer, né? Assim, enquanto estão comigo, enquanto estão ao meu favor, estamos juntos, né? Conte comigo. Agora, se alguém se opor, se alguém me desagradar, né? A gente percebe uma reação assim muito inflamada dele, né? Tem um fato, acho que os meninos podem me ajudar aí, se eu estiver errado, mas tem um fato que fala que ele mataram alguém da confiança dele, do bem-querer dele, né? E ele mandou passar a espada no povo, né? Foram alguns milhares de pessoas que foram mortas só por conta desse desagrado, né, que fizeram a ele por matar alguém próximo a ele, né? Então, essa estratégia de muitos governos, né, de muitas pessoas que estão no poder, que aproveitam-se, às vezes também, da religião para se assegurar, né, e quando ela é contrária a eles, eles vão e agem, né, e aí é um vai e vem, né, desse poder, né, esse vai e vem. Eu agora está tudo bem comigo e com vocês, então a gente está show. Se não, né, eu vou usar do meu poder para fazer valer a minha vontade, né? Agora, interessante que muitos desses imperadores quebravam a cara, né? Porque o cristianismo já era algo muito consolidado, né? A gente percebe que o cristianismo não fica para trás e os cristãos verdadeiros, eles não voltavam, eles não recuavam daquilo que eles professavam, né? da verdade que eles conheciam, né? E aí, quem tinha que voltar muitas vezes eram os imperadores, né? O próprio Teodósio, ele teve que voltar um taquinho em algumas ações dele, até mesmo pedir perdão, né? Para que fosse restituída aí essa unidade dentro do império. Há quem fale até de uma suposta excomunhão, que ele possa ter sido ameaçado de sofrer, né? Não sei se o senhor tem conhecimento, assim, posso me dizer se isso era verdade, mas há um tempo atrás, eu ouvi falar sobre isso, alguma coisa sobre isso. Muito bem, que bom, complementando aí essa questão. Teodósio, ele declarando essa realidade da igreja agora ser a religião oficial, ele também abraça para si, para o império, o credo proveniente dos apóstolos, fazendo um total afastamento, principalmente dos pagãos, fazendo uma política pró-católica, fechamento dos templos pagãos, né? Cessão de impostos para as igrejas, né? Faz exatamente uma total adesão ao credo que o concílio tinha se afirmado como verdadeiro, deixando assim os arianos bem afastados. E nós conseguimos ver, como até mesmo o Júnior acabou de nos falar, de que tinha realidades bem contraditórias de Teodósio. Mesmo ele tendo feito esse caminho, vem esse aspecto, se era uma realidade verdadeira, que passava um caminho de conversão ou não, nós observamos que ele também agiu de uma forma que pudesse dar um direcionamento à igreja. Importante.
os múltiplos favores, então, concedidos pelos imperadores à igreja, poderiam contribuir para que ele tirasse a autonomia. Tal não foi o caso. O Júnior falou isso de uma forma bem clara para todos nós, que o império achava que poderia dominar a igreja, mas a igreja já era algo bem, né, fortificado, bem sólido. E isso dificultava, porque mesmo diante de tantos favores concedidos à igreja por meio dos imperadores, a igreja não perdia sua autonomia. Tem-se em vista, de modo muito especial, o comportamento de Santo Ambrósio, como até falaram, o Edmar, acho que falou, e o Júnior também comentou, frente ao imperador Teodósio. Santo Ambrósio vai e faz esse caminho de dizer: o imperador está dentro da igreja e não acima dela. Está dentro da igreja e não acima da igreja, né? Ao morrer em 395, ele deixa a igreja consolidada neste mundo, tanto em relação ao paganismo, como em relação também à heresia ariana, que encheu o século IV. Teodósio, dentro da sua perspectiva, antes de morrer, ele compreende que é necessário, por causa de tantas situações que estavam ali acontecendo na realidade do Império, a fragmentação do Império, né? Os imperadores orientais e ocidentais, as invasões bárbaras que se aproximavam. Então, Teodósio decidiu dividir o Império Romano em dois: o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Ocidente foi sendo enfraquecido ao longo do tempo, com as fronteiras sendo enfraquecidas e desprotegidas, as invasões vão aumentando ao longo desta caminhada. O que vai acontecer é que as invasões bárbaras em 410 marcam o fim desse Império Romano Ocidental. Com o fim do Império Romano, surge a possibilidade de um cristianismo que poderia crescer agora sem a sombra do Império. Vamos ver aí nos próximos capítulos se isso vai dar certo ou não e quais as dificuldades que isso vai acontecer. Até aqui, alguma pergunta, dificuldade que a gente pudesse partilhar aqui? Padre Fábio. Pois não. A gente vê que a partir de Constantino acontece as divisões, né? São partidos, grupos de pessoas pendendo para um lado para o outro, criando aquelas diferenças, né? Aquelas divisões. Por parte da igreja, o senhor adiantou no início desse nosso encontro, que também houve divergências e grupos andaram para outro caminho. E a partir dos seguintes impérios, essa divisão, esses partidários, também continuaram a acontecer, esse racha, assim, propriamente dito, grupos pensando com pensamento na ideologia, outros com outras. Cortou a sua pergunta, eu não entendi aqui, bem na hora que você me fez a pergunta. Cortou, o áudio ficou meio ruim aqui. É confirmado ao longo dessa história essa tendência de caminhos diferentes por parte também da igreja, ou a gente vê isso exclusivamente por parte do Império? Não, a gente nós vamos percebendo ao longo da história, e em todos os momentos, na história antiga, na medieval, na moderna, contemporânea, chegando à Igreja do Brasil, que é a nossa realidade até hoje, nós vamos percebendo que essas divisões, não de uma forma tão cruel e forte como aconteceu no início, elas sempre existiram dentro dessa caminhada, né? Porque nós lidamos com pessoas, com gente que em alguns momentos não vão concordar, né? Tem tantos aspectos, até mesmo realidades bem próximas nossas, que a gente às vezes questiona o magistério,
a realidade dos bispos, isso e aquilo. Algumas pessoas ainda ousam, em alguns momentos, em querer ser mais bispo do que o bispo e ser mais papa do que o papa. Isso é uma realidade que acontece na igreja em todos os aspectos, em todos os níveis históricos que já aconteceu até hoje. É uma realidade já antiga e que de vez em quando surge, né, dentro da vivência cristã. Eu não sei se essa era o que você queria. Exatamente. Exatamente. O século IV, gente, ele foi também um século bastante difícil para a igreja, porque apesar de todo esse apoio, a igreja também teve que lidar com algumas situações bem difíceis. As heresias, tanto trinitárias como cristológicas, as controvérsias sobre a graça, muitas coisas estiveram dentro do discurso, que é de um período bem longo. Aqui a gente está fazendo uma pincelada bem rápida desse contexto, por causa do tempo e da nossa realidade hoje, mas a gente vê que dentro desse século IV foi difícil para a igreja, principalmente diante das heresias, dos imperadores, até mesmo intrometidos, que ficavam ali querendo, de uma forma ou outra, ter uma voz e vez dentro da igreja, né? Mas também foi um momento de glória, porque foi a definição dos dogmas, né? Foi um século bem cheio de santos, de pessoas que estiveram dispostas a anunciar com a sua vida o cristianismo, que doaram e que fizeram um combate fervoroso a respeito, principalmente das heresias. E foi um início também dentro dessa realidade em que há um grupo que vai para o deserto do monarquismo, que vai fortalecer a igreja dentro da vida mais voltada para a oração, para o trabalho, para o distanciamento da realidade mundana. No Oriente, né, sacerdotes pagãos deixam de ter privilégios, com essa realidade, principalmente de Teodósio. Os templos pagãos construídos em zonas rurais foram fechados, pagãos foram excluídos dos cargos políticos e públicos, obras de filósofos pagãos foram queimadas, o antagonismo entre cristianismo e cultura, essa realidade também muito frequente, e no Ocidente, os filhos de Teodósio assumindo o império após a sua morte, o Ocidente vai ter as invasões de tribos germânicas, a implantação mais lenta do cristianismo, o número de cristãos aumentou em virtude das conversões em massa, né, dos bárbaros, e muitos batismos ministrados sem a devida doutrinação verdadeira. Isso vai acontecer principalmente dentro dessa evangelização. A igreja, né, dentro dessa ação evangélica da igreja, a igreja, através de seus bispos, os missionários, vai se dedicar muito à ação evangelizadora, principalmente entre os bárbaros e os romanos, que ali não tinham abraçado ainda a fé, ou tinham abraçado a fé de forma superficial. Os bispos tiveram de assumir tarefas de ordem temporal, além de função estritamente religiosa. Entre eles nós temos aí Leão Magno, Martinho de Tours, né, Santo Agostinho e muitos outros que vão fazendo esse trabalho de evangelização, também do cuidado da pessoa, mas também da vivência completamente religiosa. O que eu teria hoje para hoje exatamente termina para concluir a parte da semana passada. Como nós temos ainda mais uma aula, e vamos finalizar vendo um pouco a realidade das invasões bárbaras, dessa evangelização, e pegando um pouquinho sobre o Islã e a relação da igreja, nós vamos deixar para a próxima aula, isso até porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo. Sei que vocês não vão achar ruim, né? Eu também não vou achar ruim diante dessa realidade. Então, nós terminamos dentro dessa perspectiva de que agora, na próxima aula, no próximo sábado, nós finalizamos essa realidade com as invasões da história da igreja antiga, com a realidade das invasões bárbaras, pondo em fim o Império Romano do Ocidente,
e da relação também do islamismo com a igreja. Temos essa realidade da igreja antiga. Alguma dúvida, gente, aqui? Alguma pergunta? O que nós vamos ver agora? Olha, eu vou passar para vocês, no grupo, um trabalho, que esse trabalho está dividido em alguns temas, certo? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu fiz 9 equipes, já pedi aí a ajuda da Divan para mandar os nomes, eu agradeço já pela disponibilidade, já bem tarde da noite eu perturbei ele para me mandar os nomes, ele se colocou à disposição, me mandou ainda no mesmo dia, eu agradeço. Eu fiz aqui a relação, já vou mandar aqui bem distribuído as equipes com os devidos temas. Esse trabalho, como é que eu vou querer? Esse trabalho deve ter a capa com o nome da escola diaconal, o nome dos membros da equipe, fazer uma pequena introdução, uma pequena conclusão, o corpo do trabalho. O trabalho deverá ser escrito de forma dissertativa, com citações se necessário, com bibliografia básica. O trabalho será em equipe, mas isso não vai excluir a participação individual na elaboração do trabalho de cada um, para não ser eu equipe, mas equipe, né? É necessário que o trabalho seja elaborado dentro de um caminho de estudo, pesquisa, e não apenas copiados. A entrega dos trabalhos vai acontecer na primeira semana de junho, de 1 a 6 de junho. Vocês vão encaminhar para o meu e-mail, que eu vou também enviar junto com a proposta dos temas. Eu peço que, por mais que você termine antes, a sua equipe termine antes, mas que vocês só me enviem nessa semana, que fica melhor para eu poder organizar aqui as entradas da caixa do e-mail, certo? Então, peço que vocês façam isso. Eu vou mandar para o grupo, que é melhor, eu estou usando o celular, e está aqui no computador, eu vou mandar para vocês, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Como tem a ferramenta do WhatsApp, a ferramenta dos links que já são favorecidos para poder fazer o estudo, as equipes podem se reunir dessa forma, né? Poderia se reunir para fazer um desenvolvimento do tema, discutir e depois redigir a partir dessas ferramentas. Eu pensei que pudesse me entregar esses trabalhos mesmo já impressos, mas eu sei que essa situação da pandemia dificulta, então eu não vou exigir isso de vocês, não. Vocês vão mandar para o meu e-mail, que vai estar embaixo das informações, e mandando para o meu e-mail nessa semana de junho, a gente vai corrigindo e vai mandando para vocês. Só quem está ausente desse trabalho é o Edmar Filho, porque já fez essa disciplina, ele está, a não ser que ele queira fazer também, se ele estiver aí, mas está dispensado do trabalho. Os outros estão todos aqui. Depois vocês vão verificar se está o nome de todo mundo. Segundo a lista, são 35 pessoas, tirando fica 34, e dividir aqui nas 9 equipes. Padre, não seria bom que o Edmar participasse, porque ele vai ficar com a gente, e aí com a experiência que ele tem, ele ajudaria o restante da turma? Sim, pode ser. Ele não está excluído, não. Se participar do trabalho, não tem problema. Vou acrescentar aqui. Com isso também, eu queria combinar com vocês uma coisa. A nossa disciplina termina na próxima semana. Esse trabalho, vocês vão elaborar, vão entregar na primeira semana. Ele pode auxiliar, o Edmar está dizendo aqui que pode ser alguém que pode auxiliar, né, e colaborar. E a gente agradece pela experiência e pela sabedoria que ele já tem em relação à teologia, né, e à filosofia também.
Eu entrei em contato, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa pessoa, mas é uma jornalista que é historiadora, que mora em Roma. Eu já tive o prazer de conhecer algumas coisas que ela escreveu, principalmente no Vatican News. Ela é jornalista vaticanista, ela está lá dentro da realidade do Vaticano também, mora em Roma já há alguns anos. E conversando com ela pelas redes sociais, ela me deu a possibilidade da gente poder ter um momento também de conversa. Eu falei que a gente estava aqui nesse momento e ela se interessou em também ser alguém que pudesse colaborar. Eu fiquei muito feliz porque é uma pessoa que tem uma experiência não só porque está terminando doutorado em História da Igreja, mas é alguém que também está lá no Vaticano, que cobre muitos momentos do Papa Francisco como jornalista, e ela se propôs falar sobre o Francisco e o fim da monarquia vaticana, que se encaixa bem dentro dessa realidade que nós estamos estudando aqui em História da Igreja Antiga. Ela se propôs nos conversar com a gente no sábado do dia 1º. É um sábado, primeiro. Confirme aí, por favor, se é um sábado mesmo. Estou sem calendário aqui. 1º de maio é um sábado. Pronto. A gente poderia fazer esse momento, que era a complementação da nossa disciplina, seria esse momento de conversa sobre esse tema, Francisco e o fim da monarquia vaticana, com a Mirticeli Medeiros, que é jornalista, vaticanista e também doutora em História da Igreja, e mora em Roma, e pela internet tem a possibilidade de nos ajudar. Nós estaríamos reunidos com ela no sábado, dia 1º, às 9 horas da manhã. O horário aqui para ela já é um pouquinho mais tarde que o nosso, é quase depois da hora do almoço, mas ela se coloca à disposição para nos ajudar. Tá certo? Pode ser isso? Acho que vai ser interessante para a gente poder concluir a nossa disciplina, já que no próximo final de semana seguinte, vocês começam Patrícia com Dom Vasconcelos. Ok? Qual é o nome dela? Mirticeli Medeiros. Mirticeli Medeiros. Vai ser bastante interessante, ela é bem dinâmica. Se vocês quiserem também segui-la nas redes sociais, é exatamente como está escrito, Mirticeli Medeiros, tudo junto. Podem seguir aí no Instagram, ela tem Twitter também, já escreveu. Ela colabora muito, ela é, se eu não me engano, paraibana, mas mora já há algum tempo cobrindo as notícias do Vaticano lá em Roma. Tá bom? A nossa colaboração terminando a História da Igreja Antiga, vocês vão ver Patrística com Dom Vasconcelos, depois vão ver a Igreja Medieval. Eu esqueci o nome do padre, mas ele não é da nossa diocese, é um padre da diocese de Itapipoca, se eu não me engano, é Itapipoca ou Crateús. E depois eu volto com vocês com a história moderna, história contemporânea e história do Brasil. Vocês vão ver a história aí, uma abusada da minha cara, né, de tanta história. Tá bom? Então, muito obrigado. Alguém poderia encerrar rezando juntos, conduzir esse momento de oração, a Deus por esse momento. Espero ter ajudado mais uma vez. Ajudou sim, padre. Muito obrigado.